todos, meu nome é Silvio Lopes e este é o canal Prepare-se para a Colheita. Este canal tem como objetivo te mostrar profecias que já estão se cumprindo em nosso tempo e que a vinda do Senhor está muito próximo. Meu intuito é te ajudar a se preparar para o dia que o Senhor vai voltar. O dia está muito próximo e por isso o Senhor me levou a fazer esses vídeos para te mostrar algumas coisas, que já estão acontecendo neste mundo. Querido, inscreva-se no canal, ative o sininho para você receber os outros vídeos que já estão acontecendo, alguns vídeos que eu já fiz sobre algumas profecias que já estão se cumprindo e acontecendo em nosso tempo. E hoje eu gostaria de falar sobre Daniel capítulo 9, as 70 semanas de Daniel. 70 semanas de Daniel. Por que isso é tão significativo? Porque o que isso tem a ver com o nosso tempo? O que tem acontecido já nesses dias que está direcionando, apontando para o cumprimento dessas profecias e dessas palavras e mensagens do profeta Daniel. Bem, o profeta Daniel era um profeta que estava exilado na Babilônia e Deus deu a ele várias visões e várias profecias das coisas que aconteceriam no fim dos dias. Nós estamos próximos ao fim desses dias e por isso as profecias, muitas profecias de Daniel estão no andamento, no processo de acontecer. E as 70 semanas de Daniel, ele fala sobre o último tempo que nós vamos viver. Isso é o que importa para nós neste tempo, porque é o que ainda falta acontecer. Daniel, aqui no capítulo 9, está escrito assim, no versículo 2. E no ano primeiro do reinado, eu, Daniel, entendi pelos livros que o número de anos de que falou o Senhor ao profeta Jeremias e que haviam de acabar a assolação de Jerusalém era 70 anos. Então Daniel estava lendo as Escrituras, ele estava ali buscando o entendimento no Senhor e naquele momento ele descobriu, lendo as Escrituras, provavelmente o livro de Jeremias, que o cativeiro que Israel, que Judá estava submetido àquele tempo, estavam na Babilônia exilados, estavam vivendo tranquilo, mas na Babilônia, não na sua terra em Jerusalém, que esse cativeiro duraria 70 anos. Então, próximo dos 70 anos, Daniel resolveu buscar ao Senhor sobre o que haveria de acontecer com o seu povo a partir daquele tempo. Então ele começou ali a buscar a presença de Deus e foi lendo as Escrituras que ele compreendeu que o tempo já estava no fim e que agora um novo processo. Então ele fez uma oração maravilhosa, ele se colocou junto com Israel no pecado e tudo aquilo que Israel tinha cometido. E Deus, no capítulo 9, no versículo 24, Deus deu a resposta a Daniel sobre esta questão de que ele estava falando, e muito além do que ele esperava. Eu vou ler aqui, gostaria que você acompanhasse comigo, olha só. 70 semanas estão determinadas sobre o teu povo, sobre a tua santa cidade, para extinguir a transgressão, a fim e dar fim aos pecados, e expiar a iniquidade, e trazer a justiça eterna, e selar a visão e a profecia, e ungir o santo dos santos. Sabe e entenda, desde a saída da ordem para restaurar e para edificar Jerusalém, até ao Messias, o príncipe, 7 semanas, 62 semanas, as ruas e as tranqueiras se reedificarão, mas em tempos angustiosos. E depois de 62 semanas, será tirado o Messias, e não será mais, e o povo do príncipe que há de vir destruirá a cidade e o santuário, e o seu fim será como a inundação. Até o fim haverá guerra. Estão determinadas assolações. E ele firmará um concerto com muitos por 1 semana, e na metade da semana fará cessar o sacrifício e a oferta de manjares, e sobre a asa das abominações virá o assolador. E isso até a consumação.
e o que está determinado será derramado sobre o assolador. Agora, querido, vamos lá, vamos analisar esse texto aqui, das 70 semanas de Daniel. Primeiro, o anjo diz, em revelação, 70 semanas estão determinadas para o seu povo, para a santa cidade. Então, já faz a referência para quem é essas 70 semanas de tempos que vão acontecer. Bem, antes disso, gostaria de que você entendesse que as 70 semanas não são 70 semanas de dias, mas 70 semanas de anos. Juntando então 490 anos que aconteceriam esses acontecimentos descritos aqui no livro de Daniel. Bom, a referência sobre isso está em Levítico, no capítulo 25. E diz assim, no versículo 8: também contará 7 semanas de anos, 7 vezes 7 anos, de maneira que os dias das 7 semanas de anos te serão 49 anos. Aqui estava falando sobre o jubileu. Então aqui também é contado semanas, fala-se semanas, mas na verdade são 7 semanas de anos. Nesse caso são 70 semanas de anos, dando 490 anos de acontecimentos que conduziriam Israel, ao seu fim por certos objetivos e intenções do Senhor de consagrar de volta Israel e trazer de volta, extinguir a transgressão e acabar com a idolatria em Israel. Então Deus, Ele estipulou essas 70 semanas para o povo judeu, para o povo de Israel. Para eles que estão determinados estas 70 semanas de tempo que haveriam de acontecer a partir do decreto de Ciro de enviar de volta Israel para a reconstrução. Então vamos lá analisando em partes. 70 semanas estão determinadas para o seu povo, Israel, e para Judá, para a cidade santa, para vocês. As 70 semanas estão determinadas para o seu povo. Então, começa quando? Aqui fala, a saída da ordem para restaurar e edificar Jerusalém até o Messias, o príncipe, 7 semanas e 62 semanas. As ruas e as tranqueiras se edificarão, mas em tempos angustiosos. Então aqui está dividido estas 70 semanas em 3 etapas. A primeira etapa fala, primeiro 7 semanas, depois 62 semanas, e assim somam 69 semanas. Ainda falta uma semana para se cumprir as 70 semanas de Israel, dos 490 anos. Então, a primeira semana, as primeiras 7 semanas que fala. As primeiras 7 semanas será quando Israel poderá voltar, sair da Babilônia, sair do exílio, no caso seria agora do Dário, seria o Médio Persa, sair daquela terra, e a ordem para restaurar Jerusalém, restaurar Israel, restaurar a terra prometida, restaurar. Então, na caravana de Zorobabel, a segunda de Esdras, nesta ordem, a partir desta ordem de reconstruir Israel, começou a contar as 70 semanas de Daniel. Então, a partir desse tempo, o primeiro 7 semanas seriam os 49 primeiros anos, seriam esse tempo de reconstrução, do povo voltar, de Israel ser reconstituído e o povo voltar à sua terra, reconstruir o templo, reconstruir os muros, reconstruir tudo aquilo que é a terra de Israel, a Jerusalém, a cidade, reconstrução. Então o primeiro tempo das 70 semanas é para reconstrução. Então Ciro deu a ordem e o povo passou a poder sair daquela terra, que antigamente era a Babilônia, do exílio e voltar à sua terra. A partir daí começou a contar as 70 semanas de Daniel, os primeiros 49 anos, de que fala o texto. 7 semanas mais 62 semanas, que dará este 69. Agora vamos lá. Então essa primeira divisão de 7 semanas é a reconstrução. Aí vem a segunda parte,
depois 62 semanas. Essas 62 semanas é o que deveria se cumprir: a vinda do Messias, a morte do Messias, que seria sua retirada do mundo, a morte do Messias, que seria, que é o próprio Jesus Cristo, e depois disso a destruição de Jerusalém, do templo e da cidade. Então isso aconteceu nessas 62 semanas. Então as primeiras 7 semanas foi para a reconstrução de Israel. Israel foi reconstruído. A partir dali, as 62 semanas da segunda parte desse tempo aconteceriam esses acontecimentos, que seria a vinda do Messias, a morte do Messias, a retirada do Messias deste mundo e a destruição do santuário, a destruição de Jerusalém, que aconteceu no ano 70 depois de Cristo pelos romanos. Outro ponto importante que devemos observar nesse texto, que fala assim, no versículo 26, e depois das 62 semanas será tirado o Messias, e não será mais, e o povo do príncipe que há de vir destruirá a cidade e o santuário, e o seu fim será como uma imundação. E até o fim haverá guerra, estão determinadas as soluções. Agora perceba, o povo de um príncipe que há de vir. Aqui quem destruiu a cidade de Jerusalém, nesse texto que aconteceu em 70 depois de Cristo, foi o povo romano. Este é o povo do príncipe que há de vir. Mais uma vez faz referência a Roma, aquela cidade, o povo que destruiu a cidade, que também será o povo que ainda há de vir, do príncipe que há de vir. Agora aqui nesse texto, no versículo 27, que é o texto que nós estamos aguardando, que é o texto que faz ligação com o último império. No último vídeo eu falei sobre a estátua de Nabucodonosor e falei sobre os pés, que está acontecendo a construção do último império nos nossos dias, nos nossos tempos. E os pés é o último império da estátua, do sonho da estátua de Nabucodonosor. Este tempo é relatado aqui em Daniel, no capítulo 9, versículo 27, que diz sobre um concerto. Então perceba, as 70 semanas foram determinadas ao povo judeu, ao povo de Israel, mas houve o cumprimento de 69 semanas, de 7 semanas primeiro para a reconstrução de Israel, depois mais 62 semanas para a vinda do Messias, a morte do Messias e a destruição de Israel. Essas profecias já se cumpriram. Porém, a última semana, aqui está determinado, no versículo 27, que o príncipe, este príncipe, do qual o povo deste príncipe destruiu Israel em 70 depois de Cristo, este príncipe firmará um concerto com muitos por uma semana. E na metade da semana fará cessar o sacrifício e a oferta de manjares sobre a asa das abominações. Virá o assolador, e isso até a consumação. Então, vamos lá. Esta é a última semana. Firmará um concerto com muitos por uma semana, ou seja, 7 anos. Os últimos 7 anos do cumprimento da profecia das 70 semanas. E é por isso que nós acreditamos sobre esse último tempo. Esse último tempo são esses 7 anos que será o governo deste príncipe que também é chamado de o anticristo, na palavra de Deus. Então ele vai governar por 7 anos, firmará uma aliança com muitos. E nesta aliança, o sacrifício em Israel vai voltar de novo. Eles vão poder sacrificar. E para isso é preciso que haja o templo de Israel. Então por que nós esperamos tanto a reconstrução do terceiro templo? Por que nós esperamos essas profecias acontecerem? Porque são as profecias dos últimos dias. Então o templo de Israel será reconstruído. Esta aliança com o anticristo, esta aliança com o homem da abominação, o homem do pecado, que virá
o governo de Satanás através desse homem neste mundo, nesses últimos 7 anos do cumprimento tanto da profecia dos 70 semanas de Daniel, como da profecia também do sonho de Nabucodonosor da estátua, que é os pés, o último império, o último tempo que nós vamos viver. Esse período último de 7 anos, do cumprimento da última semana de Daniel. Neste tempo, o príncipe vai governar. O príncipe do povo que destruiu Jerusalém governará esta terra. E aí, queridos, vai começar essa semana. Do primeiro tempo, são 7 anos de tribulação. 7 anos, porque é a última semana, 7 últimos anos do cumprimento da profecia de Israel, né? da profecia de Daniel. Então, na metade desse tempo, segundo está escrito aqui em versículo 27, e na metade da semana, o anticristo, este príncipe que firmou o concerto, ele vai quebrar o concerto. Ele vai quebrar o concerto com Israel. E a partir dali ele vai proibir de volta o sacrifício. Ele vai proibir de volta todos os rituais que o povo vai poder fazer novamente. E a partir dali vai começar a guerra, os 3 anos e meio de guerra. Então será 3 anos e meio de paz e tranquilidade, quando o povo vai estar sacrificando. Só que daí um momento ele vai querer ser adorado e vai querer se assentar no lugar santo. E aí o povo não vai querer mais esta aliança. Então será quebrado. E vai ser proibido de volta o sacrifício. E vai começar os tempos difíceis em Israel. Como esse tempo é para Israel, 70 semanas são para o povo de Israel, é por isso que eu acredito no arrebatamento da igreja, é um dos motivos, que a igreja será retirada neste tempo. Por quê? Porque esse tempo não está determinado para a igreja, mas sim para Israel, para que eles possam corrigir, voltar a Deus e aceitar o Messias, Jesus Cristo, o Senhor. A igreja já aceitou o Messias. Bom, então quando que vai começar a contar os 7 anos? Quando? A partir de quando? Bom, está escrito aqui, eu vou ler, aqui no livro de Tessalonicenses, no capítulo 2. Diz assim: Ora, irmãos, rogo-vos pela vinda de nosso Senhor Jesus Cristo e pela nossa reunião com Ele, que não vos movais facilmente de vosso entendimento, nem vos perturbeis, quer por espírito, quer por palavra, quer por epístola, como de nós, como se o dia de Cristo estivesse já perto. Ninguém de maneira alguma vos engane, porque não será assim sem que antes venha a apostasia e se manifeste o homem do pecado, filho da perdição, o qual se opõe e se levanta contra tudo o que se chama Deus ou se adora, de sorte que se assentará como Deus no templo de Deus, querendo parecer Deus. Então perceba que aqui em Tessalonicenses, no capítulo 2, o apóstolo afirma que o fim, que só começará quando o homem do pecado aparecer. Ele vai querer sentar no templo de Deus e vai querer parecer Deus e se passar por Deus. A partir desse momento, os 7 anos, quando o homem do pecado aparecer, quando o anticristo aparecer, quando esta aliança com muitos, por 7 anos, que permitirá que Israel volte aos sacrifícios, a partir deste tempo, aí sim, começou os 7 anos da grande tribulação, quando o anticristo aparecer e fizer a aliança de 7 anos, porque esses 7 anos é o cumprimento da última semana, das 70 semanas de Daniel. Note que 69 semanas da profecia já aconteceram. Falta agora a última semana, a semana da grande tribulação, a semana que o anticristo governará esta terra. Querido, o templo já está tudo pronto. O templo em Israel já está quase tudo pronto. Eles estão com tudo já preparado, os sacerdotes estão preparados, já existe a novilha vermelha, a 10ª novilha vermelha, também há uma profecia sobre isso no Talmud, né, que também existe uma relação com o fim. Eu vou falar sobre isso em próximos vídeos, sobre a novilha vermelha e tudo isso, né, que está acontecendo lá em Israel. Mas a questão é que os dias estão se cumprindo, as profecias estão acontecendo. Há um rabino em Israel que é sionista, eu vou falar depois sobre isso, que é sionista.
que já está dizendo que o Messias que eles esperam, que no caso seria esse anticristo, né? Este Messias já está entre nós e que já está no meio de nós, que a qualquer momento vai se manifestar. As coisas estão acontecendo no nosso tempo. Existe um homem também que está sendo levantado. Eu não quero que você pense que eu estou dizendo que este ou aquele já é o anticristo, mas eu quero que você perceba o tempo e perceba os acontecimentos que nós estamos vivendo. La bête de l'événement est là. Elle arrive. Elle arrive. Estamos muito próximos da vinda de Cristo. E há tempo para você vir a Ele, voltar e conhecer tua mensagem, a palavra, conhecer o seu lugar e a sua essência. Querido, prepare-se para a colheita. O tempo está próximo. Que Deus te abençoe, querido. No próximo vídeo eu pretendo falar sobre o Apocalipse, né? E os acontecimentos dessa última semana, desses 7 anos da grande tribulação, que está para acontecer, está muito próximo. Então tem acontecimentos no Apocalipse, a maioria do livro fala sobre os acontecimentos desses 7 anos, desse último tempo, das 70 semanas de Daniel e dessas pés da estátua que é o governo do anticristo na terra e o cumprimento da profecia para Israel. Esteja atento, se prepare para a colheita, o Senhor está voltando. Deus abençoe sua vida. Até a próxima. Tchau.